Estou recebendo hoje a defensora pública da Vara da Família, a Priscila Libório, e também o presidente da Comissão da Infância e Juventude da OAB Espírito Santo, doutor Rafael Câmara. Boa tarde, bem-vindos ao Fala Espírito Santo. Num processo como esse, a avó garante que a menina, que a neta, já tinha sido agredida. Como é que é o procedimento? A quem que a gente recorre? Como denunciar, doutora? Bem, boa tarde a todos. Essa avó poderia ter procurado a Defensoria Pública, né? Nós temos núcleo da infância em todas as defensorias em que atendemos aqui na Grande Vitória e no interior. E o que é que a defensoria iria fazer? Provavelmente iria pedir uma guarda para essa avó, a depender dos documentos que ela trouxesse, tudo, dos indícios dessa agressão. E nós pediríamos uma guarda liminar para se apurar, para saber se essa mãe estava com condições de ficar com essa criança, se realmente essa criança estava sendo agredida ou não. Doutor, pela lei, essa criança pode ser retirada da mãe. Pode. Comprovada alguma agressão, a avó poderia pegar a guarda da menina. Claro. Agora, é importante, assim, é uma história triste, lamentável, que nos envergonha a todos. Mas também é preciso parabenizar a médica pediatra que acionou a Polícia Militar, parabenizar a Polícia Militar também que prendeu esse casal e confiar na Polícia Civil também, que certamente vai identificar as razões da morte dessa criança. Agora, não é possível se omitir. Criança não é que a criança não pode sofrer maus tratos, ela não pode sequer ser submetida a uma situação potencialmente que a leve a sofrer maus tratos. Então, essa avó que foi ao Conselho Tutelar, eu não vi a entrevista, mas a chamada da matéria indica isso, fez o correto. As pessoas precisam, de fato, denunciar imediatamente. Tá. Falando em lei, como é que fica a lei para essa mãe? Porque era uma mãe que era casada com um rapaz, não era o pai da menina. E aí a avó ali, pelo que a gente deu para a gente entender, ela suspeita do rapaz e a mãe acobertando aquela violência com a criança. Infelizmente, a Defensoria Pública, né, a gente atua com as pessoas de baixa renda, né, as pessoas hipossuficientes. E, infelizmente, essa é uma realidade muito presente, tá? A gente precisa alertar a população disso. E qualquer indício de violência que exista ou maus tratos precisa ser buscado. A Defensoria, o Ministério Público e o Conselho Tutelar. Mas o Conselho Tutelar tem que vir até nós, tem que registrar essa denúncia. O problema é que hoje em dia é tão comum que às vezes, né, a depender de como esse registro foi feito, não foi levado adiante, infelizmente. Com relação à mãe, ela vai responder, vai ser apurado, ver se realmente ela agiu, se ela agiu com alguma culpa, né? Ou se realmente foi o padrasto que fez isso, ela quis acobertar, ou se ela estava com medo, porque aí tem uma situação bem complicada para a gente verificar, né? Porque pode ter aí um medo da violência, dela sofrer a violência também, né? Com relação àquilo tudo, ou se realmente aquela mãe não tinha noção nenhuma do que estava fazendo, né? Infelizmente. E olha, gente, o corpo da menina tá no DML. Já a gente vai até lá conversar com o Vitor Moreno. Antes, eu queria mostrar para vocês uma reportagem exatamente sobre um possível histórico aí de violência. Nossa equipe conversou com a avó e também com a tia da criança. Roda aí o VT. A família da pequena Pietra dos Santos Reis, de 3 anos, alega que antes da menina morrer, ela já apresentava sinais de maus tratos. Ela morava com a gente, aí do nada ela saiu e foi morar com ele. E uma parente deles veio aqui falando que ela estava sendo maltratada. A gente pediu pra gente ficar com a neném, ela não quis dar a neném pra gente. A gente ligou pro Conselho Tutelar, a gente falou que ela estava sendo maltratada. Não fizeram nada e esperaram. Pietra chegou morta na UPA de Carapina na madrugada desta quinta-feira, na Serra. A mãe da criança, que foi quem a levou ao hospital, alegou que ela e o padrasto da menina estavam brincando com a vítima quando ela teria passado mal. Por conta dos sinais de agressão no corpo de Pietra, o casal foi encaminhado para a delegacia. Semana passada eu fui lá, eu vi o estado que a menina estava, mas não podia fazer nada. Que estado que ela estava? Estava magra, maltratada, não estava igual uma criança. Criança magra, uma criança maltratada. E olha, nós entramos em contato com o Conselho Tutelar.
os coordenadores do Conselho da Regional 2 e da Regional de Jacaraípe, que são ali as regionais que poderiam ter atendido essa denúncia da avó, disseram que não há nenhum registro no endereço da família, em nome da mãe da criança e nem em nome da vítima. Então tá aí o Conselho Tutelar dizendo que não recebeu qualquer denúncia com relação a agressões contra essa menina. A gente aqui ouvindo a entrevista, doutora, a senhora falou, poderia ter feito sim. O que a família poderia ter feito? Porque ela fala, a tia diz, a gente pediu para deixar a menina aqui, elas falam que foram ao Conselho Tutelar também. Busquem a Defensoria, busquem o Ministério Público. O Ministério Público é o guardião da criança, ele que protege a criança na justiça. A Defensoria é quem vai fazer esse pedido, é o defensor que vai fazer esse pedido para o juiz, relatando que está acontecendo maus tratos. Não precisa só da prova do Conselho Tutelar. Essas alegações todas, se tivesse ido na Defensoria, essa tia, essa mãe, a gente colheria esses depoimentos, iria mandar para o juiz ia analisar essa questão, ainda mais quando se trata de infância, fotografias da criança, de que ela está tendo maus tratos, fotografem, filme e vá na Defensoria, porque é lá que você vai conseguir o impulso para poder entrar na justiça e fazer esse pedido. O Felipe Gonçalves está aqui falando na nossa transmissão ao vivo no Facebook, você também pode participar, tá? Ele falou o seguinte, o problema é que quando denunciamos, ninguém faz nada. Pois é, mas é porque o problema é que as pessoas, infelizmente a Defensoria hoje, a gente não tem um número muito grande de defensores e somos nós que prestamos esse serviço para a população. Então, às vezes a pessoa vai e não consegue vaga, mas nesses casos a gente tem um serviço especializado. Tanto na sede da Defensoria, a gente tem um núcleo especializado da infância. Então, você pode buscar que nós damos atendimento no mesmo dia ou bem rapidamente. A OAB Espírito Santo também recebe denúncias? A OAB lançou um aplicativo chamado Infância Segura. Nesse aplicativo, que é gratuito, está disponível para todo o Brasil, todo o mundo. É só o cidadão baixar o aplicativo, que tem todos os canais de denúncia, tem um telefone celular dos conselheiros tutelares, telefone da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Frente Parlamentar, que é presidida pelo vereador Davi Ismael, da Comissão Parlamentar da Assembleia, que é do deputado Pasolini, da Defensoria Pública, enfim, a OAB lançou um aplicativo que traduz todos os canais de denúncia em um único ambiente. O que a gente tem que demonstrar é, essa criança morreu por omissão. Isso é imperdoável. Não é possível mais admitir ou permitir uma segunda chance. O agressor não se recupera. E digo isso do agressor de criança e digo isso do agressor de mulher. Essas pessoas precisam ser punidas imediatamente. Essa criança, lamentavelmente, morreu por falta de ação das pessoas que viram. Não precisa ser pai, né, doutora? Não precisa ser mãe, pode ser vizinho, pode ser motorista de ônibus. Pode denunciar. Quem ver uma criança com hematomas... E anonimamente também. De forma anônima, o aplicativo Infância Segura dá total sigilo ao denunciante, que pode fazer essa denúncia com toda a liberdade. Lamentavelmente, mais uma criança capixaba morre por omissão. Isso é imperdoável. Se me permite, assim, eu só queria fazer... a gente tem que parar de falar em denúncia e falar em notificação, sabe? Esse fato tem que ser notificado e não denunciado. As pessoas não têm que estar preocupadas de estar caguetando o vizinho. Está em dúvida, notifica, liga para a DPCA, liga para a Defensoria, para o Ministério Público. Olha, tem uma criança que está desnutrida, que está chorosa, que está machucada. E as autoridades vão tomar providência, sim. O que não pode é partir do princípio de que ninguém vai fazer nada. A gente tem muitas pessoas questionando aqui, falando que na prática as coisas são diferentes do que está sendo falado aqui na TV. Tem muita gente falando, né? Até o Piratã aqui. Infelizmente, o processo para denunciar não é tão simples assim. O Estado também é falho. Tem gente falando mentira, está falando porque está na televisão. Quando a gente vai lá, a situação é bem diferente. Doutora, qual é a real situação? Tem capacidade para atender as denúncias? As pessoas, quando chegam na Defensoria, elas são bem recebidas? Como é que é esse processo? Doutora, eu entendo perfeitamente o que eles estão falando. Sabe por quê? Porque, infelizmente, a Defensoria, a gente até atua rapidamente, mas o problema é que quando chega no Judiciário, nós temos varas de infância abarrotadas de processo para um juiz só.
entendeu? Então as coisas vão demorando, a gente vai tentando uma rapidez. Outra coisa, o Estado, ele não dá para a gente também uma estrutura de, por exemplo, pegar essa criança, às vezes vai colocar num abrigo, existem poucos abrigos bons, tem um abrigo excelente lá na Serra, que eu até conheço e tudo, tem vários lugares bons, mas às vezes aquela família fica até com medo da criança ir para o abrigo e ser tirada do seio da família. Então, outra coisa também, quando se trata de criança, se trata de se retirar uma criança da mãe, do pai, temos que ter cautela, né? Mas nesse caso, quando são casos gravíssimos assim, por exemplo, que fotos estão claramente, né, a gente claramente percebe, por exemplo, ela estava queimada de cigarro. Então, isso é maus tratos, né? A gente chega no hospital e fala, estava jogando, brincando de jogar a criança para cima e dá hematoma, gente, o vento deixa roxo, eu nunca vi isso. Então, e a gente vê até o local que essa criança morava, né? Só aquele local ali... Pois é, e agora o corpo da menina está onde? Está no DML.